veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e lhe fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor Deus, Pai amado, na tua presença, Senhor, nos encontramos desejosos de aprender mais da tua verdade e da tua palavra, Senhor. Mas isso não é possível sem o toque gracioso do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Acabamos de ler, Senhor, um texto muito conhecido e muito querido a todos nós, mas um texto que é mais desafiador e mais profundo do que parece ser, Senhor, que nos fala de verdades grandiosas a respeito do teu Evangelho. Portanto, o nosso pedido, Senhor, é que tu nos concentre contigo agora, que tu tires do nosso coração e da nossa mente toda e qualquer distração, Senhor, e pensamento que, porventura, esteja tentando nos impedir agora de te ouvir, Senhor, falar conosco. Ó Deus, nos dá palavra de revelação nesta manhã, Senhor.
na medida do conhecimento que já está revelado na tua santa palavra, Senhor. É essa nossa oração que nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito importante, meus irmãos, que quando a gente olha para qualquer que seja a história bíblica, e por mais que a gente tenha as cenas que essa história produz na nossa mente, no nosso coração, que a gente tenha a capacidade de sempre estarmos enxergando tudo quanto a palavra do Senhor pretende construir em nossos corações. Porque a palavra do Senhor não é um livro qualquer, mas é uma palavra que, se lida com fé, ela é sempre nova para nós. Por mais que a gente tenha textos bíblicos muito queridos e que saibamos histórias bíblicas, até termos decorado em nossos corações, Deus sempre está mostrando para nós a riqueza, a beleza do seu Evangelho, que nos aponta o fato de que Deus nos ama, de que Deus enviou o seu Filho, de que Ele tem um plano resgatador nas nossas vidas, nos apresentando a beleza do seu Filho, nos apresentando a necessidade da santa salvação de Deus. A gente sabe com isso que falarmos do amor de Deus é propriamente uma ordem, porque Deus é amor. Jesus Cristo é a prova desse grandioso amor. Alguém já disse que se nós queremos uma comprovação do amor de Deus, nós não devemos olhar para as nuvens, porque Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu amo você, mas escreveu numa cruz, através de sangue, através do sacrifício do seu Filho. Mas é uma necessidade que nós também precisamos ser sempre lembrados, porque a palavra desse Deus é um tesouro muito precioso que nos fala do amor de Cristo, mas esse tesouro precioso nos foi confiado não para guardarmos num baú e escondermos das pessoas esse amor de Deus, mas a ordem do Senhor Jesus é justamente o contrário, é nós compartilharmos esse mesmo amor. É de termos a capacidade de dizer da forma mais simples possível para todo tipo de pessoa, até para aqueles que nos ofendem, até para aqueles que, como lemos no texto do culto, se levantam contra nós, o fato de que Deus me reconciliou com Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Esse tesouro precioso que é o Evangelho, que é a mensagem da salvação, nos foi confiado para nós distribuirmos e repartirmos com as pessoas as riquezas do amor de Deus. Se de fato cremos nisso, se de fato a mensagem salvadora é fato e é verdade para os nossos corações. E o grande desafio, o grande até paradoxo do Evangelho é que Jesus Cristo, Senhor dessa missão, Ele que é em pessoa a própria palavra de Deus, nos chama a falarmos dessa salvação até para pessoas que, do nosso ponto de vista, são pessoas irrecuperáveis, que não tem jeito, que não vão mudar nunca e que, na nossa ótica, não merecem essa salvação de Deus, que deveriam mais serem punidos pelas consequências da sua vida errante, dos seus atos pecaminosos. Mas o interessante é que a palavra de Deus nos diz que até para aquelas pessoas que, como o apóstolo Paulo foi um assassino, um perseguidor de crentes, este tesouro precioso que é o Evangelho tem que ser distribuído. E ele é distribuído não por meio de anjos no céu, mas por meio da igreja que está na terra. Por meio de pessoas tão imperfeitas quanto eu e você, que na linguagem bíblica não passamos de meros vasos de barro
onde Deus coloca os seus tesouros, para que a excelência do poder não esteja em nós, mas esteja somente em Deus, para que Ele seja glorificado na fragilidade das nossas vidas, se nós nos colocamos em sintonia com a sua missão. E o que eu estou falando aqui, irmãos, a respeito desta visão, a respeito do Evangelho, é justamente o drama do coração desse profeta da Bíblia. Eu escolho o livro de Jonas para trazer e repartir aos irmãos, porque esta história da Bíblia é muito mais do que uma história de um profeta que foi engolido por um peixe. Eu tenho certeza que quando você pensa em Jonas, imediatamente o bendito do peixe já aparece na sua mente, porque nós ouvimos isso quando criança, porque nós sabemos dessa história. Esse peixe que aparece em 3 versículos dessa história, apenas um apêndice, apenas um detalhe, porque na verdade o que este livro da Bíblia se propõe a revelar para nós é justamente a história do amor de Deus pelo pecador. É o drama do coração de um profeta que lida com a ordem do Senhor de evangelizar aqueles que, sob a sua ótica, são pessoas tão malignas, tão perdidas e tão irrecuperáveis, que do ponto de vista do profeta, não tem a dignidade de receberem, são ruins demais para receberem a palavra de Deus. E é por isso que eu trago este livro, para que cada um de nós pense nesse mês o desafio do coração, que é testemunhar o amor de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos então ir ao livro de Jonas. E no primeiro versículo, Deus traz uma palavra a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, se dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É um propósito missionário que Deus tem com esse profeta. Jonas é um profeta que viveu no 8º século antes de Cristo, que profetizou entre o ano 786 e 746 antes de Cristo, fazendo isso quando o povo de Israel está dividido, e eu já preguei muito sobre isso aqui, entre o reino do norte e o reino do sul, aquela época difícil da história do povo de Deus. Mas Jonas profetiza nos dias do rei Jeroboão II. Nos dias do rei Jeroboão II, Israel está passando por um período áureo de política, de grande prosperidade financeira, de alargamento das fronteiras no norte de Israel e, curiosamente, uma época de decadência espiritual, de perdição espiritual. Jonas é um profeta que nasce depois de Eliseu e é contemporâneo de Oséias e Amós. E levantado pelo Senhor, Jonas profetiza justamente a prosperidade do reino do norte. Lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 14, diz que Jonas, filho de Amitai, foi quem profetizou que o rei Jeroboão II lograria com êxito, faria grandes coisas, alargaria as fronteiras e seria um período de prosperidade. Nós estamos, irmãos, há 120 anos, quando essa mensagem, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, ela vem cerca de 120 anos antes do reino do norte ser invadido pela Assíria e levado para um terrível exílio. A ordem do Senhor é: dispõe-te e vai até Nínive. Nínive, capital da Assíria, um grande império da antiguidade, conhecido pela sua truculência nas guerras contra os seus inimigos. Tinha um exército poderoso e se levantava conquistando muitos povos e muitos reinos. Era um exército que, quando guerreava as suas batalhas, não fazia prisioneiros, mas matava os seus inimigos com requintes de crueldade.
A Assíria é inimigo do povo de Israel e que já estava mostrando as suas garrinhas para o povo do Reino do Norte, fazendo incursões no território de Israel. Eram inimigos do povo de Deus. Jonas, ao que tudo indica, é um profeta que teme ao Senhor, que conhece a sua palavra, que frequenta o templo, que frequenta as reuniões religiosas do povo de Deus, mas que nutre no seu coração um sentimento nacionalista, um ódio, um desprezo pelos ninivitas, pelos assírios. Na visão dele, é gente ímpia, e gente ímpia tem mais a que morrer. Deus tem mais a que destruir. Se eu for profetizar, que eu profetize a ruína, a destruição desse império do mal. No entanto, de uma forma assim irônica. Ironia é uma palavra que define muito bem o livro de Jonas. Deus virando as coisas de cabeça para baixo. Deus mostrando que a Ele pertence a salvação. Deus dizendo que os propósitos dele são mais sublimes e mais altos do que os nossos propósitos. Deus dá uma ordem para que este profeta vá para a cidade que é o coração do império terrível, opressor e destruidor, inimigo de Israel. E Jonas tem a seguinte missão: evangelizar o povo dessa cidade, porque Deus sabe o quanto eles são maus. Deus vira para Jonas com uma ordem que o desagrada. E existem duas peculiaridades nesse profeta. A primeira delas é que Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que recebe uma ordem de Deus para fazer missões transculturais, ou seja, para sair de Israel e pregar arrependimento para um outro povo. Se você ler na Bíblia, todos os profetas, desde Moisés, passando por Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, você vai ver que a ordem do Senhor é para que eles pregassem arrependimento na nação, para que houvesse conversão do coração no povo de Deus. Jonas é o único profeta que Deus manda ir para uma outra terra para evangelizar uma cultura diferente da sua. E sabe qual é a segunda peculiaridade? É que Jonas é o único profeta que rejeita o seu chamado, que rejeita a ordem de Deus. Diz o texto aqui que Jonas se dispôs, verso 3, se dispôs, mas não para atender a palavra do Senhor. Olha o que diz o texto: mas para fugir da presença do Senhor. Deus diz para Jonas: vá para Nínive, e ele vai para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, paga a passagem, embarca no navio, e o versículo 3 fala 3 vezes a palavra Tarsis. Não, você veja, Jonas se dispôs para Tarsis, desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem para ir para Tarsis, obstinadamente, desobedecendo a Deus de forma deliberada. E a pergunta é: por que Jonas faz isso? Por que essa vontade toda de desobedecer a Deus? Jonas vai dizer no capítulo 4 desse livro que o motivo da sua fuga, dessa sua rebeldia com Deus, é porque ele sabe que Deus é justo, mas ele também sabe de outra coisa, que esse Deus é também misericordioso, que se ele for a Nínive pregar, pode ser que de repente os ninivitas se arrependam e se voltem para o Senhor. E Jonas, que odeia os assírios e odeia os ninivitas, não quer isso, não quer ver o bem do inimigo, não quer ver Deus fazendo obras maravilhosas no coração daqueles que são pecadores inimigos de Deus. É por isso que ele sai de Jerusalém, vai até o porto mais próximo,
que fica em Jope, no mar Mediterrâneo, o porto mais perto de Jerusalém, e ele quer ir para Tarsis. Tarsis, um lugar cuja localização é ainda desconhecida, mas muitos acreditam se tratar de uma cidade que fica no sul da Espanha. Olha que interessante, irmãos, Nínive fica no norte de Israel. É hoje pedaço do Iraque e pedaço da Síria. Ali está o Império Assírio. Nínive fica ao norte da Palestina. Jonas vai para um porto pegar um navio rumo a Tarsis, que é uma cidade que fica no oeste. Se Jonas fosse carioca e ouvisse a palavra de Deus aqui no Rio de Janeiro, dizendo para ele: vá até a Bahia pregar a minha palavra, é como se Jonas fosse para a rodoviária e perguntasse assim: que horas que sai o ônibus rumo ao Mato Grosso do Sul? É isso que está acontecendo aqui. Ele quer ir o mais longe possível da direção, da rota onde está o império do mal, a Assíria, para fugir da presença do Senhor, como diz o texto, como se isso fosse algo possível de se fazer. Verso 4 em diante, irmãos, diz que Jonas embarca no navio rumo a Tarsis, e Deus envia uma tempestade não de chuva, uma tempestade de vento, e tudo indica que logo que o navio sai do porto, não muito longe, não em mar aberto, Deus ali já começa a pesar a sua mão, a intervir sobrenaturalmente nessa história. Diz o verso de número 4 que essa tempestade foi grande e maior do que a experiência dos marinheiros que tripulavam aquele navio. Verso 5 diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Enquanto isso, está lá o profeta, deitado, dormindo, nem aí para nada, enquanto a tempestade a ponto de fazê-los naufragar. Diz o verso 5 que Jonas dormiam profundamente. Agora, olha que detalhe no verso 5. Esses marinheiros são provavelmente fenícios, um povo da antiguidade, conhecido pela sua grande habilidade náutica, e também um povo politeísta. Diz o verso 5 que os marinheiros que não conhecem ao Deus verdadeiro, que são pagãos, que são gente que precisa de Deus, que são gente que precisa que um homem de Deus esteja ali orando com eles, estão clamando cada um ao seu falso Deus, e aquele que deveria estar acordado, prestando atenção nas consequências da sua desobediência, está fazendo o quê? Dormindo. E o texto enfatiza: dormindo profundamente, sono pesado, talvez sentindo culpa, talvez querendo ignorar na sua mente a sua decisão, não sabemos, mas a grande realidade é que sempre que o homem está apertado, sempre que o homem está em apuros, ele procura o seu Deus. Como diz o ditado, quando o avião começa a cair, quando o navio ameaça naufragar, ou quando o pitbull se solta, não existe mais ateu. Cada um começa a clamar ao seu Deus. A diferença é que hoje, o Deus de muitas pessoas é o dinheiro, é o sexo, é o seu próprio ego, é o partido político, é qualquer outra coisa que não o Deus verdadeiro, que precisa ser anunciado. Verso 7, então, verso 6, melhor dizendo, o mestre do navio desce até Jonas e o repreende. Você está agarrado aí no sono, invoca o teu Deus, e assim talvez esse Deus que você crê se lembre de nós. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal.
lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Deus decide expor então o profeta. Deus decide então colocar Jonas na berlinda para ver qual será a sua atitude ali naquele navio. Quando eles sabem que o motivo daquela tempestade é a rebelião de Jonas, veja o verso 8. Declara-nos agora por que esse mal está acontecendo, o que o Senhor faz da vida, Senhor Jonas? Qual a sua terra, qual o teu povo, qual é o Deus que você adora? Olha a resposta de Jonas, irmãos: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas é um profeta fujão, é um profeta dorminhoco, e agora um profeta sem noção. É um sem noção, porque se ele consegue afirmar que o Deus que ele crê é aquele que criou o mar, ele vai fugir desse Deus exatamente pelo mar? É por isso que você lê aqui a reação no verso 10. Os homens ficam possuídos de temor e dizem para Jonas: o que é isso que você fez? Porque eles sabiam que ele fugia da presença do Senhor. E a pergunta no verso 11 é: o que nós faremos então para que o mar se acalme, porque a tempestade vai ficando maior? E aí Jonas, confrontado pela verdade, não tendo para onde se esconder mais, diz para ele: façam o seguinte então, o problema aqui sou eu, façam o seguinte, me peguem e me atirem no mar, quem sabe assim a tempestade pare. Se eu sou o problema, vamos aliviar esse barco da carga que está atraindo esta grande maldição. Ele propõe a sua própria morte. Não são os marinheiros que querem o atirar ali no mar. No entanto, veja, os marinheiros que não creem no Deus de Israel não querem fazer isso. Olha o que diz o verso 13. Entretanto, os homens remavam, tentando voltar para o porto, tentando voltar para a terra, mas a tempestade era grande. Então, esses marinheiros, que são pagãos, não conhecem a Deus, o que eles fazem? Olha o que diz o verso 14: clamaram ao Senhor, clamaram em oração ao Senhor, e dizendo: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faça cair o sangue desse homem sobre nós. E há uma outra inversão na história de Jonas. Os pagãos que não conhecem a Deus oram ao Senhor, ao Deus verdadeiro, com clamor, com temor, pedindo compaixão, enquanto o profeta que ali está, que conhece a Deus, não vemos sequer uma oração deste homem no texto. Diz o verso 15, que eles levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e Jonas é lançado no mar, e a tempestade cessa, a fúria do vento e do mar para, porque esse Deus é justo, mas também é misericordioso, e exerce a sua misericórdia até para aqueles que não conhecem, exercendo intervenção sobre a natureza. E a coisa vai ficando mais apertada. Veja no verso 16, que esses marinheiros que antes não conheciam a Deus e veem o seu poder na tempestade, muito provavelmente aqui voltam para a terra e temem ao Senhor, e oferecem sacrifícios ao Senhor, e fazem votos ao Senhor, e se levantam a Deus em culto, em ações de graças, porque Deus os livrou da tempestade. Aqueles que não conhecem a Deus, que são gentios, são pagãos. Enquanto isso, o profeta de Deus, aquele que teme ao Senhor, que tem conhecimento de Deus, está onde? No fundo do mar. Você consegue entender isso? Jonas é lançado ao mar, vai afundando, e Deus
que é também misericordioso, que quer dar a Jonas um recomeço, envia um submarino, meio diferente, feito de carne, de grandes espinhas, para tragar a Jonas, para abocanhar a Jonas, e não deixar ele perecer no fundo do mar. Quando nós vemos essa história, nós geralmente costumamos associar essa relação do peixe com Jonas como se isso fosse um castigo de Deus. Deus enviou um peixe para engolir Jonas e o castigar. Isso não é verdade, irmãos. Castigo seria se Deus deixasse Jonas se afogar no fundo do mar. E se Deus assim permitisse, Deus continuaria sendo justo e exerceria a sua justiça contra a rebelião desse profeta. No entanto, por misericórdia, por amor, Deus envia o peixe. E isto não é uma lenda, irmãos. Saibam disso, isso aqui é história. O Senhor Jesus, 800 anos depois, vai dizer que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria no coração da terra. E se Jesus afirma que isto foi fato, isto foi fato. Não há homem que possa dizer que o Senhor não exerceu a sua misericórdia. Deus então envia o peixe, que aparece como um detalhe da história, que não é o protagonista da história, visto que aquele que é o ator principal desta história é o próprio Deus misericordioso, que resgata Jonas, e o texto do capítulo 1 termina dizendo que Jonas esteve ali 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Não é uma história apenas de um profeta rebelde que entrou em rota de colisão com a missão do Senhor, mas a palavra de Deus nos revela, na verdade, irmãos, muito a respeito da missão desse Deus. Jonas é um dos livros mais missionários que nós temos na Bíblia, que nos apresentam algumas lições importantes sobre a missão de Deus. E quando eu falo missão de Deus, eu estou falando da missão da igreja, dessa ordem que Deus nos dá de falarmos do seu grandioso amor para aqueles que não conhecem a Deus. E este capítulo 1 nos revela, irmãos, 3 lições a respeito do chamado missional de Deus, que nos ensinam a como agir diferente de Jonas, com obediência ao Senhor, o que nós precisamos fazer, o que Deus espera de nós, o que Deus exige de nós, para que a missão dele seja a obediência plena nas nossas vidas. A primeira lição que esse capítulo 1 nos traz é que para obedecer a missão de Deus, todos nós somos chamados pelo Senhor a enfrentarmos o egoísmo que nos impede de testemunhar o amor desse Deus. Para nós cumprirmos o ide do Senhor Jesus, nós devemos, irmãos, fugir do orgulho, do egoísmo que nos impede de revelar com a nossa vida o amor desse Deus pelas pessoas. Jonas é um profeta fujão. Ele desobedece a Deus de propósito, tudo porque ele não quer ver os inimigos do seu povo alcançados pela graça do Senhor. O sentimento nacionalista, patriótico do coração dele, de não querer evangelizar os inimigos do povo de Deus, fala mais alto no seu coração do que a ordem evangelizadora do Senhor. É por isso que Jonas foge, por puro orgulho e egoísmo do seu coração. Esse é um drama profundíssimo desse texto, porque Jonas é um profeta que teme ao Senhor, que tem conhecimento a respeito da lei de Deus, mas mesmo temendo ao Senhor, mesmo sabendo quem é Deus, na hora de fazer o que Deus manda, o orgulho e o egoísmo falam mais alto no seu coração. Para ele,
Os ninivitas não têm que se arrepender nada. Deus tem que repetir em Nínive o que ele fez com Sodoma e Gomorra, mandar fogo do céu e arrasar com essa cidade. É curioso que 100 anos depois de Jonas, Deus vai levantar o profeta Naum, e o profeta Naum vai profetizar a queda de Nínive, a queda do império da Assíria, que acontece no ano 612. Jonas, se soubesse da história, ele daria tudo para estar no lugar de Naum e profetizar a ruína, a destruição. Leia o livro de Naum, você vai ver isso. Deus profetiza juízo, mas levanta Jonas para profetizar e para falar de arrependimento. O que é mais curioso, irmãos, é que todos nós, quando ouvimos essa história, imediatamente já nos levantamos com o seguinte pensamento: Jonas é um profeta muito desagradável. Se fosse eu no lugar de Jonas, eu jamais desobedeceria à vontade do Senhor. Não é isso que a gente às vezes pensa? É um absurdo esse profeta dizer não para Deus. Sabe o que é curioso? É que muitos de nós já tivemos a atitude de Jonas. Eu quero provar isso para você. Muitos de nós, por exemplo, já passamos por experiências na vida, por situações, e nos deparamos com pessoas que nos ofendem, não é verdade? E nos ofendem de forma injusta. Todos nós, talvez, já fomos injustiçados na vida, pessoas já falaram mal da gente, já nos julgaram precipitadamente, já se levantaram com todo mal, com palavras que causam tristeza no nosso coração. Eu estou falando aqui, irmãos, de problemas familiares, que muitos de nós já vivemos, e que causam isso na gente, tristeza. Estou falando, irmãos, de problemas no trabalho. Quem sabe você tem um chefe que oprime você, ou já trabalhou com pessoas que são fofoqueiras, que falam mal de você, que levantam-se com palavras ruins contra você. Isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso não deveria acontecer, mas às vezes acontece dentro da igreja. E vamos ser sinceros, existem situações ruins da nossa vida, em conflitos com pessoas, que botam lá no fundo do coração um certo desejo, assim, uma fagulhazinha, um desejozinho, de quem dera Deus não pesasse a mão na vida dessa pessoa. Não é verdade? Todos nós estivemos flertando com esse tipo de pensamento, né? Quem sabe o Senhor pese a mão na vida daquele que me ofende, arrase com a vida dessa pessoa, né? Eu conheço crentes, já ouvi crentes, que em situações de adversidade, ao saberem que aquele que o ofendeu ficou doente, se alegra. Está vendo? Bem feito. Quem mandou andar longe dos caminhos do Senhor, ao invés de fazer aquilo que Jesus ensinou: ame o teu inimigo e ore por aquele que persegue você. O sentimento de Jonas é justamente isso, irmãos. A incapacidade de olhar para as pessoas com olhos de misericórdia e queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, para que nós cumpramos a missão do Senhor. Nós temos que repreender isso do nosso coração, o orgulho, o egoísmo que nos impede de testemunhar o amor
de Deus. O ensino do Senhor Jesus fala da misericórdia de Deus. Como a gente leu nesse culto, o Pai que está nos céus levanta o seu sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre pessoas boas e sobre pessoas ruins, E nós somos chamados, irmãos, a fugir, não da presença do Senhor, mas do egoísmo que muitas vezes nos impede de orar pelas pessoas, nos impede de ter amor pelas pessoas, mesmo as pessoas mais difíceis, mesmo aquelas pessoas que estão nos ofendendo hoje. Sabe por quê? Porque talvez Deus tenha interesse na vida daquele que você reputa ser seu inimigo, e talvez Deus queira usar você como profeta dele na vida daquele que te ofende. Isso é muito mais sério, irmãos, do que a gente só falar aqui de missões como algo bonito, teórico, que lindo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Você quer ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Começa se reconciliando com as pessoas, começa não nutrindo amargura pelas pessoas, começa orando pelas pessoas, começa não desejando mal pelo seu semelhante, mas orando pelo bem e orando por conversão na vida daquele que ofende você. Como é que Jesus nos ensinou a orar, irmãos? Perdoa as nossas dívidas, fala aí, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu quero dizer para você que o perdão é necessário para a evangelização. Sem perdão não há evangelização, porque Deus ama o pecador. Deus amou os ninivitas, e Deus amou a Jonas também, o resgatando naquele grande peixe. A segunda lição que esse texto nos traz é que, para obedecermos à missão de Deus, nós temos que despertar o nosso coração para a vontade reconciliadora do Senhor. E eu vou com você de volta àquele navio. Aquele navio está em tempestade, e o profeta está dormindo. Os marinheiros que não conhecem a Deus fazem de tudo para o navio não afundar, jogam a carga no mar, oram aos seus falsos deuses, e aquele que deveria estar ali clamando ao Senhor, dorme, ignora as circunstâncias, dorme profundamente. Deus então expõe Jonas, ele responde dizendo quem é: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Senhor é criador do mar e da terra, estou fugindo dele. Por isso o pânico que abate o coração daqueles marinheiros. Como pode alguém crer em Deus, crer que Deus é criador do mar e da terra e fugir da sua presença? Meus irmãos, se eu e você cremos que Deus é o Senhor, cremos que Ele nos chamou à salvação, cremos que em Jesus temos uma nova vida, não deveríamos ser os primeiros a nos curvarmos à sua vontade? Se cremos que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ora, será que não deveria arder no nosso coração o fato de que Deus chamou a mim e a você para testemunharmos o seu amor para aqueles que não o conhecem? Ou será que estamos cansados demais para isso? Ou será que a vida é tão corrida que nós não temos tempo para isso? Ou será que nós, como igreja, estamos tendo a mesma atitude de Jonas, vendo as pessoas ao nosso redor necessitadas de Deus, clamando a falsos deuses, buscando satisfação em outras coisas por não conhecerem a Deus? E pouco importa. Eu sou Jonas, temo ao Senhor. Você salva mesmo? É Deus quem salva mesmo? Eu vou dormir no meu barquinho e a tempestade, Deus faça o que quiser. Interessante, irmãos,
é que quando eu olho para esse navio da história, eu vejo mais fervor por parte daqueles que não conhecem a Deus, do que naquele que é profeta e teme ao Senhor. Nosso Senhor Jesus disse, e não foi à toa que ele disse isso, que a sua seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A grande verdade, meus irmãos, é que infelizmente hoje existe mais gente perdida no mundo e desejosa do amor de Deus do que pessoas dispostas a servirem ao Senhor na seara. Enquanto o mundo clama a necessidade de um Salvador que não conhece, nós muitas vezes ignoramos as necessidades das pessoas e o fato de que há muitas pessoas caminhando rumo ao inferno. É por isso que a ordem de Jesus para mim e para você é aquela: rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, porque há mais colheita a se fazer do que gente para trabalhar, meus irmãos. E como nós cantamos aqui no hino ainda há pouco, nós somos ceifeiros de uma seara santa, mas Cristo é o nosso mestre. Mesmo que sejamos fracos, Deus nos fortalece para que nós despertemos o nosso coração para essa vontade reconciliadora de Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós, que enviou seu Filho para chamar a muitas pessoas que nós conhecemos, que precisam dessa gloriosa salvação. Por fim, irmãos, a terceira e última lição desse texto é que para obedecer à missão de Deus, nós precisamos compreender a misericórdia do Senhor. O livro de Jonas é um livro sobre a misericórdia do Senhor. Jonas é um profeta que teme ao Senhor, é hebreu, nasceu em Israel, conhece a lei de Deus, frequenta as reuniões religiosas do seu povo, mas na prática ele demonstra ser um total ignorante a respeito das virtudes do seu Criador. É alguém que conhece o Deus de ouvir falar, mas que não experimentou Deus de fato, que não entendeu ainda que Deus é misericordioso com quem Ele quer ser misericordioso, e que a sua função não é outra senão proclamar a sua palavra. E se Deus quiser converter, Deus converta. Se Deus não quiser, que Deus não converta, mas Ele é apenas um instrumento de Deus. Nós vemos no texto, a partir do versículo 7, uma sucessão de atos misericordiosos da parte de Deus naquele navio. A sorte cai sobre Jonas, Jonas é arremessado ao mar, e Deus exerce a sua misericórdia sobre aqueles marinheiros, fazendo cessar a fúria da tempestade, porque Deus ama o pecador, e para Deus não há gente tão pagã, tão perdida, tão errante no mundo, que se Ele quiser, Ele possa chamar pessoas à reconciliação com Ele, mesmo sendo pagãos que oram para os seus falsos deuses. Deus mostra o seu poder, se dá a conhecer naquele navio, e aqueles marinheiros buscam ao Senhor. Mas Deus também é misericordioso, dando a Jonas uma segunda chance, né? Que para Deus não existe vida irrecuperável. O profeta o desobedeceu, se põe em situação de juízo com Deus, está prestes a morrer afogado no meio do mar. Deus envia o peixe que resgata Jonas. É Deus dizendo para esse profeta: vamos começar de novo? Eu sei que você me desobedeceu, mas eu mandei esse peixe aqui, e vou lançar você 3 dias depois numa praia, para você me obedecer. Houve um dia, irmãos, que Deus disse para Moisés: fala à rocha, para que saia a água dela.
Moisés, nervoso, pega o seu cajado e bate na rocha com fúria. Deus diz assim para Moisés: por que você fez isso? Me desobedecendo, você não verá a terra prometida, você não vai entrar na terra prometida. Com Jonas é diferente. Deus o desobedece, ou Jonas desobedece a Deus, a ordem de Deus, e Deus dá uma segunda chance a esse profeta. Porque o Deus que nós cremos, irmãos, é um Deus misericordioso. O último versículo desse capítulo diz que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Jesus Cristo, nosso Senhor, cerca de 800 anos depois, vai dizer que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, exercendo pela humanidade a misericórdia que vem de Deus e dando a todo aquele que nele crê um novo começo e uma salvação, porque Deus é misericordioso para conosco. E Deus é misericordioso para com todo aquele a quem quer salvar. Sejam pessoas honestas, sejam pessoas boas aos nossos olhos, sejam pessoas ruins aos nossos olhos, seja a pessoa mais perdida do nosso bairro, seja o político mais corrupto da nossa cidade, seja aquela pessoa que andou em outra religião em contramão à palavra de Deus. Se esse Deus quer salvar, Ele salva. E nós precisamos nos alegrar com isso e aprender com isso. Eu aplico a você esse texto, meus irmãos, com 3 chamados do Senhor para a nossa vida, para que nós aprendamos a obedecer à missão de Deus. Primeiramente, irmãos, Deus nos chama a eu e você, se queremos testemunhar o amor de Deus por nós, a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é nos reconhecermos como pecadores. Reconhecer-se como pecador. Não ter por nós mesmos boas opiniões, mas reconhecermos que somos falidos espiritualmente. É isso que nos faz nos despir do egoísmo que muitas vezes nos impede de testemunhar a Cristo. A palavra de Deus nos convence que nós, mesmo resgatados pelo Senhor Jesus, não somos por natureza melhores do que as pessoas para quem pregamos. Por isso, se a gente quer obedecer ao chamado de Deus para missões, nós temos que reconhecer quem somos. Nós temos que nos lembrar quem nós éramos antes da nossa conversão e dizer para as pessoas: Deus ama você, e dizer e entender que muitas pessoas erram conosco, são nossos inimigos, porque elas não têm esse amor, não têm esse conhecimento. Isso gerar na gente um sentimento de compaixão, porque Deus não chama você a ser rebelde como Jonas. Deus chama você a ser misericordioso igual a Ele. Deus quer misericórdia de nós, muito mais do que adoração, muito mais do que sacrifícios. Deus quer um coração que ame a salvação do pecador. Segunda aplicação é que nos diz que nós temos que enxergar o nosso propósito real de vida, porque a nossa vida não se trata de nós, não se trata das nossas escolhas, porque na verdade Deus nos chamou para fazer a sua vontade e não a nossa vontade. E a missão dele para nós, que somos o seu povo, e hoje com a palavra de Deus somos os profetas do Senhor, é falar desse amor para onde Deus quiser e para as pessoas a quem Ele manda nós testemunharmos esse amor. E por fim, irmãos, para que nós obedeçamos ao chamado missional de Deus, nós precisamos na vida agir como pessoas que são renovadas.
agir como pessoas transformadas, porque somente pessoas renovadas, que conhecem a misericórdia de Deus, que já experimentaram essa misericórdia, é que conseguem efetivamente falar do amor de Deus, pregar a sua reconciliação, pregar o seu glorioso evangelho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que Ele nos aplique a sua palavra e nos colocando em total